Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os impactos socioambientais da agricultura convencional. Mas antes, eu peço que você dê o like, um joinha para esse vídeo e que também faça a inscrição no nosso canal, no canal AgroJuntos, que tem como missão juntar e compartilhar conhecimentos com todos aqueles que, assim como eu, têm uma paixão pela agricultura. Então, vamos lá. Antes de falar das consequências da agricultura convencional, faço um breve histórico sobre o seu surgimento. Neste contexto, vamos relembrar um fato marcante para a agricultura após a Segunda Guerra Mundial, que foi a Revolução Verde. Para isso, nos remetemos à história do agrônomo norte-americano Norman Borlaug. Ele começou a pesquisar variedades de trigo resistentes a pragas e doenças desde a década de 30. Mas os resultados mais significativos apareceram após a Segunda Guerra Mundial e, em 1968, o presidente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, William Gould, classificou as novas técnicas de campo como Revolução Verde. Daí surgiu esse movimento, com várias promessas, como, por exemplo, difundir pacotes tecnológicos, modernizar o campo através do uso de maquinários e outras tecnologias, aumentar a produção e, com isso, erradicar a fome no mundo, principalmente em países da África subsaariana. Aumento também da população. Então, surge aí a agricultura intitulada de agricultura convencional. Outros também a chamam de agricultura moderna, e ainda existem outros nomes, como, por exemplo, agricultura intensiva. Então, vamos ver as características dessa agricultura e suas consequências, mais precisamente suas consequências. Bom, esse gráfico, ele nos mostra os impactos da Revolução Verde na população. Observe que em 1965, o planeta Terra tinha em torno de 3,2 bilhões de habitantes. Em 2005, 6,8 bilhões de habitantes. Mas hoje já sabemos que somos mais de 7 bilhões de habitantes. Então, houve um aumento expressivo da população nesse período pós-Segunda Guerra Mundial e após esse movimento da Revolução Verde. Outro fator que a gente observa é que a área agrícola do planeta praticamente não aumentou, permaneceu a mesma. Isso significa que, para suprir essa população de produtos que vem da terra, foi necessário aumentar os níveis de produtividade. E a agricultura convencional, a princípio, conseguiu fazer isso, aumentar os níveis de produtividade. Observe que em 1965 a gente tinha em torno de 1,4 hectares por pessoa para produzir tudo que a pessoa precisa. Em 2005, esse nível baixou para 0,8 hectares por pessoa. Significa que houve uma necessidade da produção tornar-se mais eficiente. Beleza. Mas isso trouxe alguns impactos, como nós já falamos, esse aumento da população tem também suas consequências. Um deles foi ocupar grandes áreas agrícolas, e essa ocupação de áreas agrícolas com esse novo formato da agricultura que nós já apresentamos em aulas anteriores, provocou o que é chamado de êxodo rural. Com isso, uma expansão expressiva e surgimento das grandes metrópoles. Esse gráfico mostra a estatística do êxodo rural. Então, aqui nós temos a população rural, veja bem que ela estabilizou, enquanto que a população urbana só cresceu nos últimos anos. E a projeção é que continue crescendo mais ainda. Por quê? A agricultura convencional, ela tem tendência de ocupar grandes áreas e fazer o uso de maquinários. Desta forma, usando o mínimo possível a mão de obra humana. Bom, essas mudanças
desencadearem uma série de problemas. E esse é o nosso objetivo de hoje, falar especificamente desses problemas. Um deles é que quando as pessoas vão para a cidade, precisa receber alimentos que passam por um beneficiamento ou que sejam processados. Para que esse alimento chegue na cidade, ele dura um certo período no transporte, nas distribuidoras, nas ceasas, por exemplo, nas centrais de abastecimento, nos mercados e até chegar ao consumidor. Nesse período, muitos deles são perecíveis. E aí a gente traz uma triste estatística de perdas e de desperdício de alimentos no Brasil. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos por ano no mundo, o que representa 30% do total produzido. Esse número abrange toda a cadeia alimentar, desde o campo, passando pela indústria, a parte de logística, no varejo e no consumidor. Só no Brasil são desperdiçados 23,6 milhões de toneladas. Do ponto de vista agronômico, isso significa que a gente precisa ocupar áreas maiores do que aquelas que realmente seriam necessárias para suprir essa demanda do desperdício também. Bom, como nós precisamos aumentar as áreas de produção, porque aquela produtividade ela não conseguiu mesmo assim suprir a demanda mundial, novas áreas foram necessárias para o plantio. E muitas delas fazendo ações que fringem, inclusive, os órgãos, as leis ambientais. Aqui eu cito o desmatamento na Amazônia, na floresta amazônica, e também o desmatamento de encostas, que são áreas de preservação permanente. Outro problema, as queimadas, é uma outra estratégia desse modelo de agricultura. Essa é uma prática que não se deve recomendar, porque isso aqui empobrece o solo, traz problemas ambientais como a liberação de dióxido de carbono. Então, essa é uma prática que deve ser evitada, além da exterminação de toda uma biodiversidade, que vai desde micro-organismos até macro-organismos que vivem nesse ecossistema. Outro problema, perdas de solo, a erosão. Em função do desmatamento, das encostas principalmente, e de não uso de técnicas de manejo de conservação do solo, nós perdemos muito solo. E o solo não é renovável a curto prazo. Portanto, a erosão hídrica é uma consequência muito grave desse modelo de agricultura que, às vezes, não usa essas práticas conservacionistas. Uma consequência da erosão, inclusive, é o assoreamento de rios, acabando com a vida marinha. Outra característica dessa agricultura é fazer o uso de fertilizantes sintéticos, que a maioria deles são sais solúveis, que parte é absorvido pela planta e parte ocorre a lixiviação ou percolação pelo solo, fazendo dessa forma um processo de salinização do solo e tornando-o improdutivo, consequentemente causando também poluição aos aquíferos e lençóis freáticos, bem como a rios e córregos. Ainda, esse modelo de agricultura traz como uma consequência a dependência dos pacotes tecnológicos, que é aquilo que você tem que seguir à risca o que manda uma determinada detentora de um determinado conhecimento. O plantio de soja hoje no Brasil, ele refere-se a pacotes tecnológicos de multinacionais que te vende a semente e faz com que você use uma gama de produtos já recomendados para aquele plantio. Aqui a gente destaca as sementes híbridas e transgênicas. Essas sementes são modificadas geneticamente, porém causam alguns problemas, como, por exemplo, demanda um maior uso de insumos. Perde o vigor genético se eu reutilizar, então eu fico dependendo da empresa para sempre fazer a compra dessas sementes, porque perde também a biodiversidade, tá? É uma tecnologia patenteada e, consequentemente, alguns órgãos de saúde já apontam que isso traz riscos a longo prazo.
como, por exemplo, o câncer. Um outro problema, uma outra consequência da agricultura convencional é o uso indiscriminado de agrotóxicos. Esses produtos, muitas vezes, são usados sem nenhum tipo de critério, nem proteção do ponto de vista do uso de EPIs, que é equipamentos de proteção individual, nem cuidados com o próprio meio ambiente, sem respeitar o horário de aplicação, sem usar o equipamento correto. Isso é um problema muito grande, que às vezes as grandes empresas até têm esse acompanhamento técnico, mas o grande problema é quando pequenos produtores da agricultura familiar tentam copiar essas grandes empresas e fazem da forma errada. Nessa foto aqui especificamente, o aplicador até está usando os equipamentos, porém um dos equipamentos mais importantes aqui seria a luva, porque muitos desses produtos são de absorção cutânea, absorção via pele. E, consequentemente, esses produtos são persistentes e pode causar dano a essa pessoa a curto e a longo, principalmente a longo prazo. Mas, além do dano à pessoa, traz danos também para o meio ambiente, que são muitos. Veja bem, aqui nós temos uma aplicação aérea que polui o ar, por exemplo. Aqui eu trago alguns dados interessantes. O Brasil registra 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos em uma década, de 2007 a 2017. Mesmo diante das melhorias da tecnologia de produção, a falta de treinamento e conhecimento dos trabalhadores, falta de equipamento de proteção individual e equipamentos adequados para a aplicação e, junto com a falta de fiscalização, essa problemática só se agrava. Aqui a gente já tem vários relatos e vários documentos provando isso aí. Por exemplo, morte de peixes em função da contaminação das águas, morte de árvores nativas em função da contaminação do ar, e isso que é muito triste, morte de abelhas. As abelhas são insetos importantíssimos, polinizadores da maioria das culturas, e ainda produz mel, produz própolis, e tem um papel importantíssimo para a vida no planeta Terra. E elas estão diminuindo, a população de abelhas vem diminuindo significativamente. Isso tudo provoca o que a gente chama de desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio no ecossistema, potencializando alguns insetos e outros micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus, e outras plantas, que seriam plantas companheiras, plantas espontâneas, potencializando elas ao ponto de pragas. Aqui eu cito, por exemplo, uma doença no tomate, a requema, causada por um micro-organismo chamado Phytophthora infestans, que devasta a lavoura em dias. Aqui nós temos a lagarta do cartucho do milho, chamada Spodoptera frugiperda, que também devasta a lavoura rapidamente, numa velocidade muito grande. E aqui nós temos uma planta espontânea que se torna um problema em plantações de hortaliças, por exemplo, ou de graníferas, como é o caso aqui do milho. É o Cyperus rotundus, também conhecido como tiririca. E isso tudo traz uma consequência também na segurança alimentar. Esse é o mapa que mostra percentuais, alimentos que mais possuem quantidades de agrotóxicos acima do permitido. Então veja aqui esses percentuais nos diversos produtos. Os efeitos à saúde são cumulativos a longo prazo, como problemas no sistema nervoso, câncer ou alterações fetais. Outras consequências desse modelo é que os produtos passam a ser processados e esses produtos processados, consequentemente, eles levam muitos aditivos, conservantes, corantes, texturantes, acidulantes, que caracterizam o sabor e o odor de forma artificial e promovem uma verdadeira transformação, trazendo muitos malefícios, porque problemas de coração, problemas de pressão são ocasionados por excesso de sais, por exemplo, o sódio. Nessa salsicha, por exemplo, nos embutidos, é muito comum ter a presença de compostos nitrosos e eles podem danificar as células que revestem o intestino, trazendo vários problemas. Isso é um processo de produção, essa transformação é que é feita. Esse gráfico, ele mostra para a gente que esse modelo de agricultura
fez com que as pessoas também passassem a comer mais. Eu aqui não estou referindo à quantidade de alimentos mundial, mas eu estou referindo à quantidade de alimentos em quilograma dia por habitante. Então, se a gente olhar aqui essa primeira linha, em 1965, uma pessoa consumia em torno de 2,358 quilocaloria em um dia. E se a gente pular aqui para 2015, esse valor foi para 2,94 e uma projeção para 2030 de 3,05. Ou seja, a indústria dos processados trabalha com aquelas características que agradam o nosso paladar. Isso faz que o consumo de alimentos aumente. Isso pode ser prejudicial porque traz um outro problema que é a obesidade, um dos. E aí, quais as tendências? Essa já pode ser uma realidade, os fast foods, as alimentações rápidas. Ou essa é um tipo de alimentação que já ocorre em alguns países do continente asiático, como a China e a Índia, o consumo de insetos, para suprir principalmente a demanda de proteínas. Como reverter essa situação? Ou pelo menos amenizar esses impactos? Dois temas aqui para ser discutido nas próximas apresentações: Agricultura 4.0 e Agroecologia. Um forte abraço e por hoje é isso. Agrojuntos. Nossa missão é juntar e compartilhar conhecimento.